Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Just thinking about Leah every day reminds me that we have a precious soul that has been denied her freedom, her fundamental human rights. I pray for Leah Sharibu every day. O reverendo Gideon Paramalan, que acabamos de escutar, está a falar-nos de Leah Sharibu. Ela é uma jovem cristã nigeriana que foi raptada por terroristas do Boko Haram quando estava na escola. Quando isso aconteceu, ela tinha 15 anos. Tinha apenas 15 anos de idade. E já passaram, entretanto, 4 anos. E ela continua em cativeiro. E vamos falar desta jovem, pois no sábado, dia 14, passou mais um aniversário, longe da família, longe dos pais e dos amigos. Ela está às mãos de um dos mais temíveis grupos terroristas da atualidade. E é, apesar de ser ainda tão nova, um dos mais poderosos símbolos também da coragem dos cristãos num dos países do mundo onde esta comunidade religiosa tem sido mais ameaçada. Para nos falar desta história e deste país, a Nigéria, vamos ter connosco, e como já é habitual, a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos falar apenas da Asia Bibi nem da Nigéria no programa de hoje. Ao longo de quase uma hora iremos até ao Haiti, à Ucrânia, à China, Paquistão, Bolívia, Paraguai e Sudão do Sul. Vai ser um programa, como é habitual, com entrevistas, com reportagens, com muitas histórias para lhe contar. Por aqui vão passar pessoas que se têm revelado extraordinárias, generosas, que vivem para os outros e que são, de alguma forma, construtoras de um mundo melhor. É para todas elas que nós existimos, é para todas elas que nós trabalhamos todos os dias. O padre Watnar Opoan é um exemplo dos que arriscam a vida ao serviço dos outros. Ele estava nos arredores de Port-au-Prince, a capital do Haiti, quando foi raptado. Isso foi a 28 de abril. O rapto deste sacerdote veio relançar a questão da insegurança neste país que atravessa uma profunda crise política e económica. Apesar de ter sido libertado logo no dia seguinte, isso não veio diminuir a gravidade do que aconteceu e vem sublinhar o facto de que nem os próprios elementos da Igreja estarem a ser poupados nesta onda de violência que está a arrastar o país ainda mais para a miséria. O arcebispo de Cap-Haïtien, Dom Launay Satourné, ele diz mesmo, Catarina, que o Haiti está a viver um tempo de enorme insegurança. Sim, é de facto um tempo de enorme insegurança, com a multiplicação dos grupos armados que atuam perante a inoperância das forças de segurança, das autoridades. Portanto, em declarações à Fundação AIS e na sequência da libertação do padre Opon, o bispo descreve um país que está à beira da ruptura. É que, além dos raptos, que como é fácil imaginar, deixam toda a população insegura, há ainda a questão económica, com uma grande inflação que está a fazer aumentar diariamente o preço dos bens essenciais e isso, como também é fácil de imaginar, também está a causar incidentes e distúrbios cada vez mais graves. Têm sido vários os alertas deixados pela Igreja face ao agravamento da situação neste país. Há precisamente um ano, isto é, em maio de 2021, também o bispo de Inche questionava, Catarina, a capacidade das autoridades conseguirem travar esta onda de raptos no Haiti. É verdade, Dom Jean Desinor levantava uma questão há um ano no seguimento do sequestro de 5 padres e 2 religiosas e, na altura, ele perguntava mesmo quem iria ser a próxima pessoa da Igreja a ser raptada. Isto foi, como o Paulo disse, em maio do ano passado, portanto, 12 meses depois. Como vemos agora, os problemas continuam praticamente na mesma, com muitos episódios de violência e também com muitos raptos. Toda esta instabilidade agrava ainda mais a pobreza no país e torna a Igreja do Haiti muito dependente da ajuda externa. E isto levanta agora uma questão, Catarina. Que apoio tem sido dado pela Fundação AIS à Igreja do Haiti?
Bom, tem sido um apoio considerável, Paulo. Só no ano passado a Fundação AIS apoiou a Igreja no Haiti em 70 projetos, especialmente para a reabilitação de edifícios, para a aquisição de veículos para o trabalho pastoral e também para a formação de leigos e catequistas. E é preciso não esquecer, Paulo, que o Haiti tem sofrido uma enorme devastação causada por causas naturais, como terremotos muito violentos, como bem se lembram os nossos telespectadores, e isso tem aumentado também as necessidades da Igreja nesta questão em particular, portanto, da reabilitação dos edifícios, ou mesmo a reconstrução de edifícios, das igrejas, dos seminários, das paróquias. De facto, a agravar a crise que se vive no Haiti, ou até talvez na gênese de tudo isto, o país tem sofrido também violentíssimos abalos sísmicos que têm causado uma mancha de destruição brutal. O grande terremoto de 2010, por exemplo, destruiu cerca de 70% da capital, a cidade de Port-au-Prince, reduzindo a escombros escolas, hospitais, igrejas, seminários, milhares de habitações. Até a própria catedral não resistiu. O padre Clark estava no Haiti nesse dia 12 de janeiro de 2010. Ele foi um dos que teve de cavar sepulturas, de enterrar os mortos e de ajudar todos os que mais precisavam de apoio nessas horas dramáticas logo após o sismo. Et c'est moi qui étais là pour organiser des cercueils, pour faire creuser aussi des trous. Et après avoir chanté leurs funérailles, j'ai procédé à leur inhumation. C'était vraiment triste pour moi. Et quand j'en parle encore, je sens en moi une grande tristesse que j'offre au Seigneur, car la vie est faite de joie et de tristesse. Mais cette forme de tristesse est encore pour le séminaire, pour moi-même personnellement, une chose particulière que je gère avec amour et espérance, car la vie nous demande d'être toujours persévérants dans la prière. The earthquake of January the 12th, 2010, took the lives of more than 300,000 people. Joseph Serge Millot, the Archbishop of Port-au-Prince, was among them, as were 7 diocesan priests, 31 seminarians, and 30 religious. The seminary is really badly destroyed. It really totally collapsed. Had they been in the chapel, they would have all died. The chapel totally disappeared. I mean, the floor is sandwiched between 2 floors, and there's nothing there anymore. Just imagine if there were 170 seminarians there, all of them would have died. Thank God, we lost only 6 of the seminarians in those buildings, which totally collapsed. So it's something we have to be thankful for. The implications of the infrastructure losses suffered by Haiti's Catholic Church have touched all sections of society. As the country's major provider of education and health services, the Church has covered for governments often unable to commit the necessary resources as a consequence of Haiti's complicated social and political history. Priest numbers are also critical to the country's spiritual formation and human development. During the last decades, and despite Haiti's precarious history, the Church has made great efforts and indeed succeeded in increasing vocations.
De um país no continente americano marcado pela pobreza, pela instabilidade social e pela violência, de que os raptos são um exemplo, vamos agora para um outro país, noutro continente, África, onde há também uma enorme instabilidade, uma enorme insegurança. Estou a falar da Nigéria e vamos continuar a falar em raptos, e isto a propósito da notícia da morte de um sacerdote. Já lá iremos. Para já, importa fazer aqui, digamos, uma nota prévia para dar uma notícia algo perturbadora. Uma jovem estudante cristã foi apedrejada e queimada até à morte por colegas muçulmanos. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, o que aconteceu foi verdadeiramente uma tragédia, um brutal assassinato. Portanto, Débora Yakubu, uma jovem estudante cristã, foi apedrejada e queimada até à morte na quinta-feira, dia 12 de maio, por colegas no colégio Shea Shagari, em Sokoto, na Nigéria. Portanto, alegadamente por ter enviado mensagens com caráter blasfémio via WhatsApp durante o Ramadão. Esse crime mereceu de imediato uma veemente condenação pelo presidente internacional da Fundação AIS. Sim, Thomas Angelder deplorou em nome da Fundação AIS este crime e lembrou que quase todas as semanas tem havido notícias de raptos e dezenas de mortos na Nigéria. Mas este ato bárbaro, disse-nos, deixa-nos sem palavras e revela que se atingiu um nível de extremismo e violência na Nigéria absolutamente aterradores. Este vai ser um tema que vamos continuar a abordar nos próximos programas, até porque há um risco de uma escalada da violência nesta região. Mas voltando agora ao tema dos raptos, eu dizia há pouco que um padre que tinha sido sequestrado acabou por morrer em cativeiro, e nós estamos a falar da Nigéria. Sim, infelizmente na Nigéria, e como estamos a ver, aliás, é cada vez mais comum este tipo de notícias. Portanto, o padre Joseph Baku, de 48 anos de idade, foi sequestrado no passado dia 8 de março, quando se encontrava na sua residência paroquial, na igreja de São João, em Kudenda. Ele foi morto pelos raptores, provavelmente entre os dias 18 e 20 de abril, mas só na semana passada a Igreja confirmou esta situação e divulgou esta situação, porque era necessário também confirmar exatamente o que se tinha passado. A morte deste padre em cativeiro, depois de ter sido raptado, leva-nos a olhar agora para a Nigéria com atenção e perceber que de facto quase que se pode dizer, como eu descrevi há pouco, que há uma onda de raptos neste país. Sim, sem dúvida, Paulo. Ainda no mês de março, 2 outros sacerdotes foram raptados, o padre Félix Akari Fitson, da Diocese de Zaria, e o padre Leo Ziggy, pároco da Igreja de Santa Maria, no estado do Níger. Tanto Zakari como Ozigi acabariam, felizmente, por ser libertados, vivos, mas além destes sequestros sacerdotes, tinha também havido ataques a religiosas e no passado dia 14 de março, um mosteiro beneditino também foi atacado, portanto um mosteiro que está situado no sul do país, também foi atacado por um grupo de homens armados que raptaram 4 religiosas que, graças a Deus, foram libertadas ao fim de alguns dias. Muitos destes raptos podem ser catalogados como situações de criminalidade comum, mas a Nigéria está a braços também com outros problemas graves ao nível da segurança e fala agora no terrorismo. E uma das consequências mais terríveis do terrorismo na Nigéria tem sido o rapto também de muitos jovens, nomeadamente de raparigas. E vamos agora recordar o caso dramático de Leah Sharibu, de que falámos logo no início do programa. Uma jovem cristã raptada a 19 de fevereiro de 2018, quando tinha apenas 15 anos de idade, e que por ter recusado renunciar à sua fé, ela permaneceu em cativeiro até agora. Em janeiro deste ano, os nossos colegas franceses da Fundação AIS organizaram uma noite de testemunhos sobre a igreja perseguida e convidaram o bispo de Maiduguri, Dom Oliver Doem. Ele não pôde deslocar-se na ocasião até Paris, mas a sua mensagem foi lida pelo padre Clement Chamaobi e o bispo recordou, como vamos agora escutar, a história de Leah Sharibu. Leah, écolier chrétien de Dapchi, a été enlevé par les terroristes il y a quelques années et n'a jamais été libérée. La plupart des filles enlevées par les terroristes ont été mariées de force à des hommes de Boko Haram. Nous avons également
les témoignages des filles et des femmes qui ont miraculeusement échappé aux griffes de ces lions. Beaucoup de jeunes hommes capturés par les terroristes ont été enrôlés de force dans les armées. Jusqu'à présent, les chrétiens persécutés sont déplacés dans d'autres régions de Nigeria et même au Cameroun voisin. L'Église apporte une aide matérielle à toutes ces personnes déplacées. Foi o padre Clemente Chamaobi a ler uma mensagem do bispo de Maiduguri sobre a situação trágica em que se encontram muitas raparigas e mulheres raptadas na Nigéria pelo Boko Haram. E Dom Oliver Doem lembrou o caso especial de Lea Sharibu, que passou neste sábado, dia 14, mais um aniversário em cativeiro. Ela tem agora 19 anos. Tinha apenas 15 anos de idade quando foi raptada. A sua história tem sido acompanhada com muita atenção e preocupação pela Fundação AIS. Sim, Paulo, desde a primeira hora, portanto, a história desta jovem, Lea Sharibu, que era apenas uma criança praticamente quando foi raptada, é uma história incrível e inspiradora pelo seu exemplo. Portanto, os nossos telespectadores provavelmente ainda se lembrarão de termos falado deste caso aqui nos nossos programas de televisão, mas os terroristas, quando raptaram Lea Sharibu, ofereceram-lhe a sua libertação caso ela renunciasse ao cristianismo e se convertesse ao Islão. E ela, na altura apenas com 15 anos de idade, já longe da família, no meio dos terroristas, disse que não renunciava ao cristianismo, que preferia continuar cativa a renunciar ao cristianismo e converter-se ao Islão. É, Paulo, sem dúvida, um verdadeiro exemplo e é uma história extraordinária e incrível. Sem dúvida. O referendo Gideon Paramalan, que é também porta-voz da família Sharibu, diz numa mensagem que enviou para a Fundação AIS que esta jovem estudante de que falámos mesmo agora é uma alma preciosa a quem foi negada a liberdade. Just thinking about Leah every day reminds me that we have a precious soul that has been denied her freedom, her fundamental human rights. I pray for Lea Sharibu every day. And this morning I spent time again to pray for Leah and indeed others who are in captivity. I reflect about her parents and I try to keep in touch with them. Even yesterday, Dr. Gloria Puldu, who heads the Lea Sharibu Foundation, we met again just to reflect on Leah. It's our desire to see that Leah is out of captivity. But we're still praying. There are no major developments right now that are new. When the Nigerian military went into a very serious offensive against Boko Haram, we had hoped that there would be news that Leah may be set free and others, but we still don't have that news yet. When we heard that there were many women and girls freed by the Nigerian army, we thought maybe Leah is there, but we're still waiting. We haven't had news. The list of those women and girls that have been rescued has not yet been released, so we do not know. So right now, we're still hoping, waiting. We're still praying, hoping, and waiting that one day Leah will be set free. Pode parecer um alinhamento propositado aqui de temas, mas não. Nós estamos a falar em raptos e em violência contra os cristãos em diversos países, porque essa é, de facto, a realidade do dia-a-dia em muitas partes do globo. Falámos já do Haiti, falámos da Nigéria e agora vamos até ao Paquistão.
No fim de semana passado, o arcebispo de Lahore esteve em Portugal e deu um testemunho sobre a questão do rapto de menores cristãos, hindus e sikhs, que são as principais minorias religiosas no seu país, e falou disto como sendo não só um problema religioso, mas também uma questão muito sensível ao nível dos direitos humanos. Nós temos uma entrevista com ele, que estamos a preparar para o próximo programa. Fica aqui já essa nota, esse aviso, digamos. Mas continuando a falar do Paquistão, vamos para já recordar a história de um casal condenado à morte, um casal cristão, acusado de blasfémia e que agora vive exilado na Europa. Estou a falar de Shagufta Kausar, uma mulher cristã de 53 anos, que recordou para a Fundação AIS alguns dos momentos mais dramáticos porque passou juntamente com o marido, Shafkat Emanuel, de 50 anos. Que história é esta, Catarina? Bom, Paulo, esta é mais uma das histórias que mostra como a comunidade cristã está tão desprotegida no Paquistão. Portanto, este casal vivia em julho de 2013 numa pequena localidade a cerca de 240 km a sul de Lahore, quando a vida se transformou num pesadelo por terem sido acusados de blasfémia. Eles foram acusados de blasfémia por uma coisa que, na verdade, não fizeram. Sim, como muitas vezes acontece no dia-a-dia do Paquistão, portanto, os dois foram acusados de blasfémia e, por causa disso, foram condenados à morte. Portanto, o crime, digamos assim, foi o de terem enviado uma mensagem blasfemando o profeta, o que, de facto, nunca aconteceu. E ambos foram passaram 8 anos da sua vida na cadeia e sempre à espera do dia em que seriam enforcados. A história deste humilde casal cristão correu o mundo e a libertação só aconteceu em 3 de junho do ano passado, graças também a uma enorme campanha em seu favor que contou com a militância ativa da Fundação AIS. Mas ainda voltando à história, como é que se sabe, Catarina, que eles não enviaram a tal mensagem que continha algum tipo de blasfémia? Bom, porque a mensagem de texto enviada pelo telemóvel estava escrita em inglês e este casal não sabe uma única palavra de inglês. E depois, o que é que aconteceu? Bom, o que aconteceu, Paulo, foi uma grande mobilização da comunidade internacional. Portanto, durante os 8 anos em que este casal esteve na prisão, portanto, no chamado corredor da morte, foram-se mobilizando instituições, organizações, personalidades em diversos países. E o caso destes 2 cristãos começou a entrar na agenda mediática, tal como tinha, por exemplo, entrado também anteriormente o caso da Asia Bibi. E eles acabaram também por ser libertados. Asia Bibi, importa recordar, é uma mulher cristã que esteve também quase uma década na prisão por ter sido condenada à morte, também por blasfémia. No caso dela, por ter bebido um copo de água de um poço. Bom, voltando à nossa história, os 2 foram libertados, mas têm de viver agora, aliás, tal como acontece também com Asia Bibi, fora do Paquistão, porque as autoridades paquistanesas não conseguem garantir a sua segurança. É verdade, e isso é outra tragédia, Paulo. Portanto, o Supremo Tribunal do Paquistão, o Supremo Tribunal de Lahore, peço desculpa, mandou-os em liberdade, mas as ameaças dos grupos extremistas obrigaram-nos a ter de deixar o Paquistão. Vivem neste momento na Europa, tiveram de pedir asilo. Portanto, a história deste casal é apenas mais um exemplo desta imensa tragédia que é vivida diariamente pela comunidade cristã no Paquistão. Os cristãos são uma minoria no Paquistão. A lei da blasfémia é apenas um exemplo das injustiças porque passa esta comunidade religiosa, que se confunde normalmente com os mais pobres dos pobres, com os mais desprotegidos da sociedade. E o rapto de jovens raparigas que são violentadas, forçadas a casar e a converterem-se ao Islão é algo de facto dramático. E lá voltamos nós a falar em raptos no programa de hoje. Ayla Gil, da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, diz mesmo que a questão da conversão forçada das mulheres pertencentes às minorias religiosas, como é o caso dos cristãos, é o principal problema neste país e está na origem também desta onda de raptos.
The first and foremost issue is forced religious conversion of minority women. Forced conversion means changing someone's religion without his or her will. It's very common and it's alarming here in Pakistan. Since last 10 years, there is an increase 20 to 30% every year. A woman from minority community, she is less empowered, marginalized. She don't have equal access to education and opportunities. Therefore, she is an easy target. A recent case, there was a girl, she belongs to district of Sheikhupura. One day she didn't come back from the school. She is 13 years old and no one knows where she is, and police is not cooperative at all. ਮਸਲਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। They are kidnapped, abducted, and then they'll got some sort of brainwashing from them as well, that we will give you some sort of financial benefit. Behind this is marriage. The particular age for conversion is considered 13 to 16 years. This is the question, that how can a 13-year-old decide consciously by her free will that she is going to be converted or she want to embrace Islam. Then they don't allow her to meet a single person from their family. So this is a sort of psychological and mental torture for the girl as well. There is no protection by law, and they should criminalize this cruel act of conversion. Agora vamos até ao Sudão do Sul, ao encontro de uma missionária portuguesa. Estou a falar na irmã Beta Almendra, uma religiosa comboniana de 52 anos, natural da Ericeira, no Patriarcado de Lisboa, e que está a viver em Uau desde o início de 2021. Desde a semana passada que ela nos está a fazer companhia, pois queremos focar a nossa atenção neste país africano, que o Papa vai visitar já em julho, entre os dias 5 a 7 de julho. Mas que país é o Sudão do Sul? Em apenas 2 minutos, a irmã Beta vai dar-nos a resposta a isto. Sudão do Sul, que país é este? É o país mais jovem do mundo, mas que viveu-se em muitos anos em guerra. Primeiro com o Sudão, com os árabes, com os ingleses. Eu quis esta independência e assim conseguiu, passados 30 anos em guerras sucessivas, não? Nunca tinha conseguido a paz. Conseguiu a independência, mas o próprio povo do Sudão do Sul não estava unido e passados 6 meses voltaram à guerra. Para dizer também que muita desta gente aqui do Sudão do Sul viveu sempre em guerra. São gerações que cresceram e viveram conhecendo somente a guerra. E a última guerra foi muito má. Destruiu muita coisa, escolas, estruturas, que houvesse hospitais, igrejas, destruiu vidas, muitas mulheres, crianças, e também procurou acabar, não? Com as pessoas que já tinham alguma certa educação escolar, que podiam ser futuros líderes. Também acabou com toda essa gente. Ou saíram do país, fugiram e foram para outros países como refugiados e por lá ficaram, ou alguns foram mortos de propósito para não serem algum ponto de referência para alguma
discordância. E assim o Sudão do Sul viveu mais uns anos de guerra. Depois, em 2019, lá conseguiram fazer o acordo na Etiópia de paz, em que há um acordo de paz que está muito, muito sensível, que é muito, muito sensível. Mas fez-se e tem-se conseguido manter até hoje. E agora vamos dar um salto no globo e vamos fazer como que uma viagem de milhares de quilómetros até à China. E hoje por duas razões. Por um lado, para registar o falecimento de um bispo da chamada Igreja Clandestina. E também para lembrar que o cardeal Zen de Hong Kong esteve detido durante umas horas na quarta-feira, 11 de maio. E vamos começar mesmo por aqui. O que aconteceu com este cardeal que tem, recordo, 90 anos de idade? Ele foi preso, Catarina, porquê? Bom, Paulo, o cardeal Zen foi detido pelas autoridades em Hong Kong e, segundo o jornal local The Standard, o cardeal foi detido pelo seu papel de administrador de uma entidade conhecida como a 612 Humanitarian Relief Fund, que ajudou manifestantes pró-democracia a pagar as suas despesas jurídicas. Portanto, umas horas depois, o cardeal Zen foi libertado sob fiança e, face a tudo isto, a Fundação AIS está muito preocupada não só com a saúde do cardeal, mas também com a segurança do antigo bispo de Hong Kong. E por isso aproveito também, Paulo, para pedir aqui aos nossos telespectadores para rezarem pelo cardeal Zen, pela sua saúde e também por esta situação que se vive em Hong Kong. Obrigado, Catarina. A outra notícia de que falei é sobre o falecimento do bispo de Yongsheng, um bispo que pertencia à chamada Igreja Clandestina. Sim, é isso. A notícia da morte do bispo também causou uma enorme comoção entre a comunidade católica local. Ele era muito novo, tinha apenas 59 anos de idade. Ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI e provavelmente terá sido vítima de um ataque cardíaco causado pelo stress face ao muito trabalho que tinha em mãos. A Catarina referiu que a notícia da morte deste bispo causou uma grande comoção na comunidade cristã e, de facto, isso percebeu-se no momento em que o corpo do prelado estava a ser conduzido para o interior da catedral, rodeado de dezenas de pessoas, muitas delas a chorar de forma intensa e perfeitamente audível, num pequeno registro que vamos passar já de seguida. Estamos a falar na China e vamos continuar sintonizados com este país, pois é tempo de irmos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. O antigo bispo de Hong Kong, cardeal Dom Joseph Zen, foi detido no passado dia 11 de maio pela Polícia de Segurança Nacional da República Popular da China. Nesse mesmo dia, foram igualmente detidas mais 4 personalidades de Hong Kong, todas elas acusadas de terem estado envolvidas na gestão do Fundo 612, um fundo criado com o objetivo de financiar juridicamente os manifestantes por detrás do movimento Occupy Central, que em 2019 praticamente paralisou a atividade social e económica de Hong Kong. Este movimento viria a perder força em outubro de 2021, depois de implementada em Hong Kong a Lei de Segurança Nacional, redigida pelo Governo Central em Pequim. Uma das primeiras consequências foi a extinção do Fundo 612 por violar a referida Lei de Segurança Nacional. Segundo vários órgãos de comunicação social, o cardeal Dom Joseph Zen, atualmente com 90 anos de idade, esteve o dia inteiro a prestar esclarecimentos à polícia de investigação por supostamente ter gerido diretamente o Fundo 612. Acabaria por ser libertado após o pagamento de fiança, cujo valor não conseguimos apurar.
Há vários anos que Dom Joseph Zen tem liderado movimentos de protesto contra os governos central e de Hong Kong, uma vez que sempre se opôs a qualquer interferência de Pequim nos assuntos de Hong Kong. Mas, já ontem, quinta-feira, a Diocese de Hong Kong emitiu um comunicado em que refere estar extremamente preocupada com a atual condição em que se encontra o Bispo Zen, bem como com a sua segurança, oferecendo-lhe orações especiais. A Diocese de Hong Kong reitera que está ao lado do Estado de Direito e da liberdade religiosa, consagrados na Lei Básica de Hong Kong. Por último, insta a polícia e as autoridades judiciais a gerirem o caso do Cardeal Zen, segundo as leis em vigor, e tendo em conta a situação pessoal em que se encontra. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos ao encontro do padre Tony Neves, o atual assistente-geral dos Espiritanos, que nos vai contar como foi a viagem de trabalho que acabou de fazer à Bolívia e ao Paraguai. E vamos voltar a focar a nossa atenção na campanha de apoio aos seminaristas. Isso vai levar-nos de volta à Nigéria, mas também iremos até à Ucrânia. E, curiosamente, por causa também de um seminário. Um seminário nos arredores de Kiev, que esteve ocupado pelas tropas russas e que agora vai precisar de obras de restauro. Muitos temas ainda para depois de um breve intervalo. Até já! Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see, depend on our decisions, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos regressar agora ao continente americano. Falámos logo no início do programa no Haiti e agora, descendo uns milhares de quilómetros, vamos até à Bolívia e ao Paraguai. E porquê? Porque estes dois países estiveram na agenda de uma visita de trabalho do atual assistente-geral dos espiritanos, o padre Tony Neves. Bolívia e Paraguai são dois países pobres, sem acesso ao mar, onde quase em todo o lado se vê a periferia humana e social de que nos fala tanto o Papa Francisco. E é aí, junto dos mais pobres, dos que mais precisam de ajuda, que a missão espiritana está presente, como nos vai contar o padre Tony Neves, que é um grande amigo da Fundação AIS. A Bolívia é um país pobre porque não tem mar, aliás, também o Paraguai. Foram dois países que pude visitar. Na Bolívia nós estamos lá há 20 anos e trabalhamos sobretudo com pobres. Nas periferias da grande cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde tem, por exemplo, na nossa paróquia, a maior prisão da Bolívia. E estamos também numa das antigas missões dos jesuítas, das famosas reduções do Paraguai e da Bolívia. Uma área interior, muito agrícola, que os jesuítas ajudaram a desenvolver mesmo no plano pastoral, mas que com a sua saída ficaram populações relativamente abandonadas em termos religiosos, e o trabalho dos espiritanos é evangelizar, mas também estar ao lado do povo para as suas lutas. No Paraguai vivemos também em diversas periferias, a começar pelas periferias da capital. O nosso noviciado de toda a América Latina está em São Lourenço, que é uma diocese periférica da capital, e estamos na periferia de São Lourenço, portanto o nosso trabalho é duplamente periférico. Temos aí também uma paróquia que acompanhamos. Tive a oportunidade de acompanhar o parco em visitas diversas que fez algumas famílias e pude ver, de facto, são famílias pobres e que precisam de apoio, precisam também de ser ajudadas a crescer numa cidadania cada vez mais responsável e até para se saberem defender no que diz respeito aos seus direitos. Lá no Paraguai estamos também na área guarani pura e dura, lá bem no interior, na diocese de São Pedro, e foi aí que há cerca de 50 anos os espiritanos entraram para apoiar os pobres mais pobres. Continuaremos nesta missão, uma missão muito interior. Os dois países da América do Sul que não têm acesso ao mar, e isso lá marca a diferença, são de facto países que são marginalizados mesmo no quadro da América Latina do Sul, e anunciar o Evangelho aí é um desafio enorme. Vamos continuar esta evangelização, vamos continuar empenhados nesta missão. A Fundação AIS lançou uma campanha de apoio aos seminaristas. O objetivo é auxiliar os jovens que querem seguir a sua vocação, que querem dedicar as suas vidas aos outros através do sacerdócio. E a ideia da campanha é a da adoção de um seminarista na oração. Mas também tem como objetivo, Catarina, o apoio material para que estes jovens consigam, de alguma forma, cumprir com o sonho das suas vidas. Sem dúvida, Paulo, mas o mais importante, de facto, é mesmo a oração. No entanto, é evidente que estes jovens precisam das condições mínimas para poderem estudar, para se poderem formar e para poderem levar adiante este seu sonho de serem um dia sacerdotes. A verdade é que, se não fôssemos nós, se não fosse a AIS, se não fosse a nossa ajuda, a ajuda feita através dos nossos benfeitores, milhares destes jovens provavelmente nunca conseguiriam chegar a ser ordenados sacerdotes, e sustentá-los é por isso essencial, porque, como bem sabemos, eles são sem dúvida o futuro da Igreja. Daqui a pouco vamos conhecer um jovem seminarista, um jovem que está na Nigéria, em África, e bem, já hoje falamos aqui e muito também deste país. É verdade, a Nigéria é um país com muitas necessidades, como já falámos aqui no nosso programa de hoje, mas é também um país com muitas pessoas apostadas em ajudar. E a Igreja está, sem dúvida alguma, nesta linha da frente, junto aos mais necessitados, e tem uma função
uma missão muito importante e nós, Fundação AIS, temos de facto também esta missão também muito importante, que é o nosso apoio é na retaguarda, ou seja, esta igreja está na linha da frente e nós estamos na retaguarda a ajudar esta igreja a manter-se junto à comunidade, ajudar os mais necessitados, ajudar e estar junto àqueles que mais precisam da ajuda da igreja. E só em África, Paulo, apoiamos diretamente 7.654 seminaristas. Portanto, é um número extraordinário e que diz também muito sobre a enorme generosidade, não só dos benfeitores aqui em Portugal, mas também em todo o mundo. Já falámos hoje da violência na Nigéria, do rapto de padres, das ameaças aos cristãos, dos ataques a aldeias. Já dissemos que toda esta violência provoca o medo e que o medo, sabemos todos, pode afastar os fiéis da Igreja. Mas isso seria compreensível. Mas não é isso que está a acontecer. E até nisto a Nigéria é uma lição. Deste país chegam-nos, de facto, relatos de coragem, de quem segue em frente, de quem está disponível para o serviço aos outros. É o caso de Alewa Richard Luca, um jovem seminarista que está na diocese de Pankshin. I am Alewa Richard Luca, a seminarian from the Diocese of Pankshin in Nigeria. People are dying every day. We have families that in a day they eat only once. Hunger has affected their spirituality to the point that praying to God now is a waste of time. You see, that's why I want to serve these people. I want to be someone that will help in bring them back to the church. I was always happy whenever I see a priest. When I look at them in that white cloth, I'll say, wow, these people are like angels. I want to be like them someday. I want to serve the people with everything that God has given me. I want to establish a relationship that is solid with God. I want to focus on being a good priest, a priest that will serve God with everything in me. E agora vamos até à Ucrânia e vou continuar a falar em seminaristas e em seminários. Eu tenho aqui uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o seminário do Sagrado Coração em Vorzel, que fica a cerca de 30 km a leste de Kiev, foi danificado e saqueado pelas tropas russas logo no início da invasão da Ucrânia. E a boa notícia, Catarina, é que o seminário vai reabrir as suas portas já em setembro, graças ao apoio da Fundação AIS. É verdade, Paulo, e é uma enorme alegria poder dar aqui esta notícia no nosso programa de televisão. Portanto, a Ajuda à Igreja que Sofre assumiu então a cobertura dos custos não só para a reabilitação do edifício do seminário, mas também para a compra de móveis e de equipamentos que foram roubados ou que foram destruídos durante a ocupação das tropas russas. De facto, quando as tropas russas abandonaram a região, quando as primeiras pessoas conseguiram entrar de novo no seminário, o que viram foi terrível. Sim, o reitor do seminário, o padre Ruslan Mikalaev, disse-nos que o seminário ficou num estado deplorável, que levaram tudo o que podiam, desde utensílios da cozinha, máquinas de lavar roupa, computadores e até aparelhos de ar-condicionado. Os quartos dos seminaristas foram também todos saqueados e levaram também alguns artigos litúrgicos, como por exemplo um cálice que foi oferecido por São João Paulo II quando da sua visita à Ucrânia em 2001. Quando regressou ao seminário, depois da saída das tropas russas, o reitor deparou-se com a destruição e a profanação do edifício. E entre tudo o que encontrou, o que lhe chamou talvez mais a atenção foi a imagem
danificada de Nossa Senhora de Fátima. A destruição talvez tenha sido causada por um pedaço de um míssil que rebentou e que atingiu a imagem, provocando a queda da estátua. Essa é pelo menos a explicação que o padre Mikhail Kiev acha que é mais provável. È Madonnina di Fatima che abbiamo comprato alla conclusione dell'anniversario centenario di apparizione di Madonna a Fatima e stava qui e quindi io penso abbiamo pensato come si poteva succedere che al punto di arrivo di missile e poi è arrivato un pezzo schiacciato la finestra e è saltato e fatto cadere Madonnina perché si vede che non è proprio schiacciata e si è rotta perché è caduta per terra e è caduta perché è arrivato questo pezzo di missile. Quindi, e noi abbiamo voglia di rinnovarla di sicuro perché c'erano persone che dicevano allora vi vogliamo aiutare, forse comprare un'altra figura e noi abbiamo deciso di provare a rinnovare questa perché l'importante è che faccia proprio quasi intoccata, si può rinnovare, quindi abbiamo questa voglia anche. Ucrânia, um país em guerra desde há cerca de 3 meses, uma guerra em pleno coração da Europa. Isto leva-nos a recordar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS desafiou os portugueses a participarem numa grande jornada de oração ininterrupta do terço durante todo este mês. Já estamos agora na reta final de maio, mas todos os dias, todas as horas são importantes para se rezar. Sem dúvida, e rezar é muito importante. Nós estamos a mobilizar os portugueses para esta oração do terço, confiando a paz na Ucrânia, a paz no mundo, a Nossa Senhora de Fátima. Isto num tempo, como nós também sabemos, a Europa volta a conhecer os tempos de guerra. De facto, Catarina, ninguém consegue ficar indiferente às imagens e às histórias de sofrimento de tantas pessoas vítimas deste conflito que, repito, que está a acontecer em pleno coração da Europa. Pois não, e por isso apelo também à mobilização de todos para esta grande iniciativa da Fundação AIS. Nós queremos ter Portugal inteiro a rezar o terço pela paz, tal como Nossa Senhora pediu aos pastorinhos em Fátima. E nós vimos no passado dia 12 e 13 o Santuário de Fátima novamente cheio de peregrinos e isso enche-nos também de energia para continuarmos com esta nossa iniciativa. Para se cumprir esta iniciativa é preciso mobilizar em cada dia muitas pessoas. É verdade, Paulo, e por isso aproveito também aqui esta oportunidade na televisão para pedir a todos os que nos estão a seguir neste momento para falarem desta iniciativa junto dos vossos amigos, familiares, colegas de trabalho, grupos de oração, paróquias, congregações, portanto, enfim, todos os vossos amigos, conhecidos, divulguem esta iniciativa e juntem-se a nós nesta grande corrente de oração ininterrupta do terço pela paz na Ucrânia e pela paz no mundo. Por falar em oração, importa lembrar também, uma vez mais, aos nossos telespectadores que a Fundação AIS vai retomar o retiro que realizava todos os anos e que a pandemia obrigou a suspender. O retiro dirigido para os benfeitores e amigos da Ajuda à Igreja que Sofre vai ser em julho, no dia 8 de julho. Bom, mesmo a fechar o programa de hoje, apenas uma nota final para lembrar que uma das formas de ajudar a missão da Fundação AIS a apoiar as comunidades cristãs no mundo é através da declaração do IRS. Esta é uma forma fácil, gratuita e eficaz de ajudar a Igreja que sofre, de ajudar os cristãos perseguidos. Sim, Paulo, é muito importante lembrar aqui esta forma tão prática de ajudar os cristãos perseguidos sem que isso nos custe um único cêntimo. Para isso, basta fazermos uma pequena cruz na nossa declaração de IRS e doarmos 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. Portanto, doando esta percentagem do nosso imposto, permite-nos, por exemplo, ajudar todas estas comunidades que ouvimos e vimos aqui hoje no nosso programa de hoje de televisão, que, como viram, são muitas as necessidades da Igreja em todo o mundo e nós não podemos falhar neste compromisso de ajudar quem está na linha da frente, junto dos que mais sofrem, junto dos que mais precisam, junto dos mais necessitados. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está a ajudar a suportar, de facto, a cruz do sofrimento dos cristãos
no mundo. E assim, com esta informação útil a fechar o programa desta semana, resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.